Olá a todos, é com muita alegria que eu estou aqui gravando para vocês a minha participação no primeiro Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies, Desafios para as Narrativas Imagéticas. Fiquei muito contente com o convite realizado por um amigo querido, o professor Denis Porto Renó, e o meu objetivo com essa fala é conversar um pouco com vocês a respeito das estratégias audiovisuais na educação, com um foco específico, que são as narrativas transmídia e sua perspectiva no campo educacional. Essa minha conversa, ela tem por objetivo traçar um panorama dos tipos de abordagem que nós vimos trazendo nos estudos aqui na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, na tentativa de aproximar as transmídias, as narrativas transmídias e os processos de transmediação com as perspectivas pedagógicas. Nesse sentido, de apresentar algumas experiências que temos tido aqui, gostaria também de tensionar essa relação transmediação e educação e apontar a perspectiva mais importante, que é o potencial criativo na formação docente. Então, eu acredito, e minhas pesquisas têm mostrado isso, que um pensamento transmídia ou os exercícios de transmediação, eles podem acrescentar muito para o plano da formação docente, pensando a partir do seu potencial criativo, inventivo e imagético. Uma outra questão que norteará essa minha fala breve é o que a gente está produzindo realmente em termos de fissura, em termos de ruptura ao pensamento homogeneizador no espaço educacional. Eu acho que esses exercícios com a transmediação, com a transposição de conteúdos de uma linguagem para outra, podem sim vir a contribuir para novas perspectivas no campo educacional. Perspectivas que vão trazer também uma integração possível entre a educação superior e a educação básica. Temos que considerar como ponto de partida a cultura digital, no qual todos nós estamos inseridos. E nessa cultura digital, alguns conceitos eles são basilares. Um deles é o de inteligência coletiva, da prática de colaboração, e é nesse contexto que a narrativa transmídia surge. As grandes narrativas que circulam de diferentes plataformas de mídia, expandindo sentidos, desdobrando narrativas e ampliando potenciais diferentes de repertório cultural. Nesse sentido, as tecnologias elas não são entendidas simplesmente como ferramentas, como recursos, mas sobretudo como linguagem, E essa nova perspectiva, essa perspectiva dentro dos estudos do Media Ecology, ela aponta que há novas percepções em curso e fissuras que podem ser construídas no pensamento homogeneizador a partir do potencial criativo que elas trazem e revelam. Dentro desse sentido maior, que é dentro da cultura digital, o papel das narrativas transmídia e o papel de ruptura que elas podem provocar quando elas adentram ao campo do potencial criativo, um conceito central é o de experiência. Então, nossos estudos têm trabalhado na perspectiva de possibilitar aos alunos, aos estudantes, que experienciem relações de criação a partir de narrativas. E essas experiências, elas são produzidas em diferentes linguagens, e aí a gente pega um gancho também com relação ao multiletramento, Eu acho que é muito importante considerar que os alunos hoje, os nossos estudantes, eles não têm apenas o domínio de uma linguagem, mas de várias. Então, nesse processo criativo, startado pelas narrativas transmídia, eles podem, nos processos de transmediação, produzir conteúdos em diferentes linguagens. A narrativa transmídia dentro do contexto do campo educacional, ela pode ser compreendida a partir de duas grandes vertentes. A primeira delas é a da tradução intersemiótica, Ou seja, na perspectiva semiótica. E aí, nesse caso, vale lembrar que a transposição de um objeto de estudo para outra linguagem, ele carregaria em si a potência de diferentes signos. E nesse sentido, nós temos como exemplos os processos de poemas em outras linguagens, poemas móveis, exposições,
e exercícios de transposição de uma obra de arte, por exemplo, para um outro tipo de mídia. Essa perspectiva, né, da transmediação como tradução intersemiótica, o processo intersemiótico, ela tem alguns representantes, alguns autores que a gente gosta de citar, mencionar, e um deles é a Lúcia Santaella, né? Para além disso, nós podemos também pensar que a transmediação seja uma travessia ou uma tradução que vai usar de metáforas, de poéticas, de representações e associações visuais, sonoras, para construir novos conteúdos, né? Então, dentro dessa perspectiva, a tradução intersemiótica como travessia, eu gostaria de mencionar um trabalho realizado pelo meu grupo de pesquisa Educação, Filosofia e Imagem, o grupo GEFI, que foi o número 33 da revista Linha Mestra, né, da Unicamp. Esse dossiê, ele se intitula Travessias. E nesse trabalho, cada um dos autores que faz parte desse grupo escreveu suas experiências acerca da travessia. O artigo que eu escrevi junto com um outro autor chamado Daniel David Alves da Silva, fala justamente da transmediação como uma escrita de resistência. Como essa tradução de um sistema sígnico para outro, como essa mudança de uma plataforma para outra, pode sim trazer experiências diferenciadas, de tradução, de potência criativa, de rupturas. Neste artigo também, que compõe a revista, e no potencial de resistência da transmediação, o nosso foco também é falar das conexões que podem ser estabelecidas em diferentes linguagens quando nós nos apropriamos de um determinado conteúdo narrativo. E para o campo educacional isso é muito legítimo e muito bem quisto, porque faz com que a gente reflita enquanto educador em possibilidades de produção, de construção do conhecimento para além do verbocentrismo, que é algo bastante questionado já, né, no contexto da cultura digital e nas propostas mais avançadas, mais modificadas, mais transformadas de uso das narrativas no campo educacional. Nessa perspectiva, nós podemos também avançar um pouco e falar a respeito da experiência estética mesmo, né? Então, essa experiência estética, quando ela é ampliada, ou seja, com o contato com as narrativas transmídia, através dos exercícios de transmediação, ou seja, os exercícios de transposição de uma imagem para outro tipo de linguagem, ou de um poema, metáforas, sons, e essa transposição, essa tradução intersemiótica, nós podemos também ter a ampliação de repertório cultural dos sujeitos e a capacidade de interconexão entre esses diferentes conteúdos. E eu vejo isso como algo bastante positivo. Eu gostaria também de trazer uma segunda perspectiva, uma segunda vertente de análise que nós temos trabalhado também nos nossos projetos de pesquisa sobre a força, né, a potência da transmediação no campo educacional, que é a perspectiva dos meios, da ecologia dos meios, tema desse evento, né, em que a gente trata as mídias como um ecossistema, trata a transmídia como linguagem. E dentro desse cenário, desse campo teórico, eu destacaria os trabalhos do colega Denis Porto-Renaud, do autor, né, do colega também Vicente Gosciola, Fernando Irigaray. São autores que realmente a gente tem lido bastante aqui na Universidade de Brasília e tem se apropriado um pouco da forma como a perspectiva teórica da ecologia dos meios pode se aproximar do campo das experiências estéticas educacionais. Então, esse campo da Media Ecology, essa perspectiva, nós podemos fazer uma aproximação com o potencial inventivo, criativo e disruptivo, por que não dizer, das narrativas dos fãs, as chamadas fanfics, produzidas a partir de narrativas transmídia. Dentro dessa perspectiva, o autor que tem nos embasado é mesmo McLuhan, né? A ideia de que há um
uma primazia, né, do meio da forma sobre o conteúdo, mas um diálogo entre forma e conteúdo. E o fato da gente ter uma narrativa de fã é muito interessante pensar qual seria o desdobramento dela, em que sentido um fã produzir de forma colaborativa e autoral, ao mesmo tempo, no contexto da cultura digital, a sua versão das histórias e submeter essa sua versão das histórias a uma plataforma, né, para que seja avaliada por um beta reader e avaliado a seu potencial canônico, a sua adequação canônica e até mesmo a sua disruptura. Esse processo aqui é muito rico, que a gente pode encontrar em vários repositórios, né? No Spirit Fanfiction, em outras plataformas, várias produções de autores, que a faixa etária é muito ampla, né? Nós temos muitos jovens, mas também temos adultos, pessoas com mais idade, então é uma faixa etária muito larga e produções de os mais diferentes tipos, inclusive produções que podem ser, sim, transpostas para o ambiente educacional como exemplos, como formas de se avaliar, de se estudar gêneros textuais, autoria, colaboração, formas escritas, outras linguagens, processos de tradução intersemiótica. Então eu vejo na fanfic um grande potencial gerativo de conteúdos muito diversos e temos feito estudos nessa perspectiva. No próximo dia 27 de setembro haverá o lançamento de um livro que é produzido em coautoria por mim e por uma co-orientanda de doutorado da Universidade Federal de Alagoas, chamada Daniela de Jesus Lima. E esse livro ele está em acesso gratuito no site da editora da Universidade Federal de Sergipe. E o título é Narrativas Transmídia e Educação. E o foco dessa obra é o uso, né, das narrativas para que, na construção de narrativas dos alunos, né, dos estudantes, e o potencial de avaliar, de trabalhar gêneros textuais diferentes a partir dessas produções. Então, é um resultado que é o mais recente que a gente tem, fruto de uma pesquisa de mestrado e de desdobramentos posteriores, e que agora está de acesso gratuito para que todos possam conhecer, né, o nosso trabalho. Eu acho também que a narrativa transmídia no campo educacional e em aproximações traz o desafio da resistência, né? Como eu tinha falado do dossiê para a linha mestra, que traz as narrativas dos fãs da transmediação como uma resistência, porque é algo absolutamente diferente daquilo que se espera que esse produto possa ter como desdobramento, né? Então, se a gente pensar que as narrativas dos fãs muitas vezes podem ser encapsuladas pela própria indústria do entretenimento que criou as narrativas transmídia canônicas, a transmediação dos fãs, ou seja, o esforço das fanfics pode ser entendido como algo que aponta para o novo, para a diferenciação e não para a repetição, né? E eu vejo isso como algo muito promissor no campo educacional. Narrativas que vão além daquilo que pode ser encapsulado pelo pensamento homogeneizador, provocando aí então uma fissura. Nesse sentido, existem estudos que a gente pode colocar em diálogo, estudos sobre a alfabetização multimodal, estudos sobre as práticas de transmediação enquanto um campo epistemológico, alfabetização visual escrita na perspectiva do multiletramento. Então, tem vários diálogos possíveis que podem ser estabelecidos. E esses novos diálogos, eles podem se pautar nas narrativas transmídia, na perspectiva das produções de transmediação dos fãs. Então, é uma outra forma da gente pensar a interface entre a narrativa, as produções imagéticas, as produções dos fãs.
E aí eu gostaria de destacar alguns colegas que têm trabalhado nessa perspectiva de ousar novas rupturas, novos processos. Nós temos isso dentro do campo da linguagem, né, com a professora Paula Gomes. Nós temos isso dentro do campo das fanfics, que eu já mencionei, que é o livro que lançaremos no dia 27, o livro Narrativas Transmídia e Educação. Os trabalhos do professor Luciano Bedin da Costa e do professor Leandro Belinasso Guimarães, que não são da área da comunicação, especificamente, mas são autores com quem a gente dialoga nessa perspectiva das rupturas. Para finalizar, eu gostaria de apresentar alguns trabalhos que a gente vem realizando, alguns projetos de pesquisa, e um deles, em especial, terminou agora, no mês de julho, e também estuda as relações de produções audiovisuais no âmbito da Universidade de Brasília, especificamente no Laboratório Audiovisual, e sua potencialidade para a educação aberta. Porque eu acho que o tema da educação aberta, né, dos recursos educacionais abertos, também pode ser pensado a partir da articulação com a transmediação. Então, essas produções feitas pelos sujeitos, de maneira informal, em diferentes campos, exercícios de mudança de uma linguagem para outra, têm um potencial para se transformar em recurso educacional aberto? Então, esse projeto ele foi concluído, foi realizado por uma aluna de iniciação científica e a gente vai também publicar, assim que puder, esse texto. Outro projeto de pesquisa que está em andamento, ele é feito em parceria com a área da didática, da alfabetização e do letramento e do ensino de ciências. É um projeto que é de pesquisa, mas também tem uma ação estendida à área da extensão, né? Ele se transmuta da pesquisa para a extensão e ocorre na região administrativa do Recanto das Emas. Nós trabalhamos com uma escola de educação básica, né, um CEF, um Centro de Ensino Fundamental, o 801 do Recanto das Emas, e lá nós fazemos algumas oficinas com os professores para trazer questões relacionadas a essa tradução intersemiótica, a multiletramento, e também a organização de um trabalho pedagógico que se paute por outras perspectivas além do verbocentrismo. Eu acho que essa era a perspectiva desse vídeo, né? Apresentar alguns desdobramentos possíveis da aproximação com a educação, do tema das narrativas imagéticas, especialmente as transmediações feitas por sujeitos em diferentes contextos. Eu sei que esse é um vídeo de apresentação de uma temática, é claro, e me coloco à disposição. Meus contatos estarão disponíveis ao final do vídeo, para que outros temas possam ser aprofundados, desdobrados, e também que essa parceria possa ser profícua, ter continuidade e ocorrer também em outros espaços, outros momentos, sejam eles físicos ou virtuais. Agradeço a oportunidade e aqui me despeço.